Estava vendo aqui como é que funciona para conseguir o espaço na imprensa. Agora eu vou falar, fica à vontade, dos erros clássicos que as pessoas cometem com a imprensa. Principalmente para cavar os espaços, né? Para conseguir o seu espaço na imprensa, para levar a sua narrativa para a imprensa, os erros que as pessoas cometem. Primeiro, priorizar informações irrelevantes. Irrelevantes para a imprensa. Então a pessoa quer mostrar algo para a imprensa, a gente vai mostrar o exemplo daqui a pouco, mas priorizar o irrelevante. O político acima do fato. Lembre-se, para a imprensa o mais importante é o fato, jamais o político. Medo da repercussão. Você sabe que eu aqui tenho muitos colegas assessores que falam assim, você é doido? Pô, você manda uns negócios para a imprensa aí. Eu ia falar, você manda uns bagulho para a imprensa, eles gostam. Mas você manda uns negócios para a imprensa aí, meu, dá um barulho enorme, dá uma briga, tal. Faz parte, não tenha medo da repercussão. Se você souber usar, saber de onde você vai partir, para onde você quer chegar, pode ser muito positivo. Fazer release ou follow dizendo que é release ou follow. Vamos explicar tecnicamente. Release é o seguinte. Vamos pegar alguém aqui. Você. Qual é o seu nome? Tiago. Você é assessor, pré-candidato? Tá. Tá, então, por exemplo, o Tiago, vamos dizer que ele quer ser pré-candidato, ou ele é um vereador com mandato. O release é, por exemplo, ele faz um projeto de lei, ele coloca alguma ação na justiça, ou ele faz uma audiência pública, e aí eu mando o texto para a imprensa, tal, avisando sobre esse fato. Isso é um release. O follow, ou follow-up, como o pessoal gosta, é quando eu pego o telefone e falo assim, hoje o Tiago vai dar uma entrevista, o vereador Tiago vai dar uma entrevista coletiva. O que acontece é que o cara vai mandar o e-mail com release e escreve assim, release. Vereador Tiago vai fazer tal. Pô. Você tira o que a imprensa mais gosta e que talvez seja essa a maior discussão sobre a relação Bolsonaro e Globo, que é a questão da exclusividade, do meu poder, da preferência que você tem por mim. A Globo sempre esteve acostumada, né, com isso. E isso é o que mais incomoda, muito mais até do que o dinheiro, talvez, a Globo. Então agora a gente vai ser antiético. Quem quer ser antiético comigo por alguns minutos? Vamos ser? Só uns minutinhos? Então eu trouxe aqui um exemplo do que não fazer para divulgar uma ação para a imprensa. Eu apaguei o nome do deputado, porque vai que tivesse alguém amigo dele aqui, ia dar problema. E esse release eu recebi em 2014, quando eu ainda era repórter de jornal. Lembra da época da crise hídrica aqui em São Paulo? Eu acho que esse é o caso mais mal explorado da história de uma eleição, pelo menos aqui do estado de São Paulo. Faltava água no estado e o governo... Então, exato. Faltava água no estado de São Paulo e o governador foi eleito no primeiro turno. Então, é o caso mais mal explorado. Mesmo que seja um acordo, é o caso pessimamente explorado. Mas fica assunto para outra palestra. Mas vamos lá. Como é que veio o título desse release para mim? Release. Pronto, já não me interessa. Mandou isso aí para todo mundo. Não sou exclusivo. Deputado promove debate sobre crise hídrica. Entenda o seguinte, jornalista não... Você já viu sair na manchete da Folha de São Paulo? Audiência pública é o assunto mais importante do dia. Ninguém se interessa por debate, audiência pública, conferência. Então, aí entra a segunda parte. Então, minha colega, primeiro
avisou que era release para todo mundo, perdeu a exclusividade, jornalista já não quer. Depois, ela hierarquizou as informações da forma errada. O político acima do fato. Porque primeiro está escrito deputado para depois estar falando de crise hídrica. Mas mesmo assim não era isso que ela deveria fazer. Aí começa o lead. O lead no jornalismo é a primeira linha, onde você reúne as principais informações para que a pessoa até nem precise ler o resto do texto. E aí como é que é o lead do release dessa minha colega? Nesta quarta-feira, o deputado estadual promoverá um debate sobre a crise hídrica que afeta todo o estado de São Paulo. O encontro com especialistas em abastecimento acontecerá no auditório Franco Montoro a partir das 11 horas. Já viu isso publicado em jornal, cara? Sério? Não tem... Ó, digamos que por milagre o jornalista abriu o e-mail. O lead é desinteressante, ele deveria causar interesse. De novo, o político acima do fato. Começa com, nesta quarta-feira, o deputado estadual, blá, 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 blá. Vamos lá, o repórter continuou. No caso, fui eu. Eu só continuei agora, viu? Esse release estava lá perdido no meu e-mail desde 2014, porque com esse título eu nem abri. Então, lá no 5º parágrafo, eis o que é notícia no lead dela. Então, estava lá no 5º parágrafo. Na oportunidade, a organização não governamental, não vou falar o nome, porque senão eu entrego quem foi o político, não governamental, apresentará dados inéditos que apontam que 70 municípios foram afetados pela falta d'água e 38 já adotaram racionamento. Essa é a informação que você passa para o jornalista. Então, eu sugiro, com esse evento, minha sugestão de título, sem estar escrito release, seria: estudo inédito aponta que 70 cidades sofrem com crise hídrica. Não é mais interessante? Naquela época, você tem um estudo inédito que apontava que 70 cidades sofriam com a crise hídrica. Por que ela fez desse jeito? Por aquilo que eu falei no slide anterior. Às vezes tem medo da repercussão. Então, pode ser o acordo também. Então, não vou fazer isso porque aí rompe o acordo, sei lá. Então, vocês entenderam a diferença de um e de outro? Do título Deputado promove debate sobre crise hídrica e o título Estudo inédito aponta que 70 cidades sofrem com crise hídrica? A diferença do que é notícia e do que não é notícia, do que interessa o jornalista, do que não interessa. Mas então vamos lá. Agora a gente vai falar dos acertos. Acertos meus, mas eu erro também. Mas eu vou mostrar os acertos para vocês não ficarem tão decepcionados assim comigo. Então eu vou mostrar uma série de casos de cavar espaços positivos na imprensa para um vereador de primeiro mandato, que não faz parte da mesa diretora, que não é líder de bancada, que não é presidente de comissão, que não ficou entre os mais votados. Ou seja, ele é o baixo clero. Mas mesmo assim, ele está entre os 10 dos 55 que mais apareceram na imprensa. Os outros 10 da frente dele, ou são presidente de comissão, ou líder de bancada, e etc. Lembrando que ele é pastor com um público conservador. Entenda o seguinte, as pessoas hoje confundem. Então, assim, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. O Gilmar não está aqui, mas desculpa a piada. Falar assim, de dia eu sou Maria, de noite eu sou João. Não dá. Não dá para você ser conservador nos valores e liberal na economia. Ou você é conservador ou você é liberal. Ele é conservador e é o único da Câmara. Aí tem gente que vai falar assim para mim, mas tem o Fernando Holliday. É você que é da MBL? Não. Mas tem o Fernando Holliday. Com todo respeito. Como é que vocês acham que... vou falar com os meus amigos lá do Telhada. Público conservador.
Com o Holliday já não dá certo, porque o Holliday é homossexual. O público conservador não consegue. Por mais que ele defenda valores, ele enfrenta resistência. Tanto que agora ele está se reposicionando como liberal. Então vamos lá. Como é que você pode usar a imprensa? Primeiro, para polarizar e aproveitar vácuos. Sim, como ninguém quer, todo mundo tem medo da imprensa, tá cheio de vácuo aí para você aparecer e para você polarizar com alguém que está falando. Às vezes tem gente que fala sozinha na imprensa. E não tem ninguém para contrapor, não tem ninguém para marcar o outro lado. E polarizar significa polarizar de verdade. Então tem gente que acha que polarizar aí no plenário da Câmara, que tem 2 vereadores. Se você for lá agora, está tendo sessão hoje, quinta, deve estar. Tem um vereador falando, um assistindo. Se tiver um assistindo. Na TV Câmara tem lá uma parte mais pequena. A pessoa acha que polarizar é isso. Não, polarizar é você apresentar medidas. Por exemplo, eu antes de citar o nosso case, vou citar um caso, por exemplo, do vereador Caio Miranda, um vereador jovem aqui da Câmara. O Bruno Covas colocou para os comerciantes não, donos de empresas se cadastrarem para geração de lixo, né? Vocês ficaram sabendo disso? Todo mundo que era comerciante, que tinha CNPJ, precisava... Acaba hoje? Então, tinha que se cadastrar pela internet falando se era grande gerador de lixo ou não. Porque o prazo foi alongado, né? Quando o prazo estava para vencer lá em outubro, o Caio Miranda entrou com um projeto de lei para revogar o decreto do prefeito e entrou com uma liminar na justiça para tirar os microempreendedores individuais e tal. Isso é polarizar. Para vocês entenderem como funciona o que é polarizar. Mas então vamos lá. Entre outubro e dezembro de 2017, a Câmara estava travada. Sabe por quê? Porque o PT queria aprovar em segunda votação o nome da Marisa Letícia para uma avenida. Não votava-se nada na Câmara de São Paulo. Porque, apesar de ser oposição, eles conseguem travar. E aí os debates na imprensa, só o Dória, que era o prefeito na época, se posicionava. Porque assim, os vereadores não queriam votar o nome da Marisa Letícia, mas nenhum vereador ia na imprensa e falar assim, eu não quero votar o nome da Marisa Letícia. O Dória até ia, ele era o prefeito. Então, está ali a notícia, a homenagem à Marisa Letícia deverá ser barrada pela Câmara. Ficaram 2 meses essas notícias pipocando. Vai barrar, não vai barrar, o PT vai abrir a pauta, vai travar a pauta. Ficamos nessa. Então, a comunicação, tudo que eu faço é muito em equipe. Mesmo que a comunicação seja esvaziada de alguma maneira, eu leio a notícia, falo com o cara que é assessor parlamentar, ele pensa no projeto, o jurídico avalia, tudo se trabalha assim. Então, a gente pensou que em fazer um projeto de lei para proibir que condenados virassem nome de rua. Lembrando que a Marisa, na época, tinha acabado de morrer, ela não era mais condenada. Ela, a partir do momento que você morre, você é absolvido, né? Não sou do direito, me perdoem. Mas é isso. Só que no projeto a gente falou o seguinte, que colocou lá no projeto, que quem morresse durante o julgamento também não poderia ser homenageado. Para quê? Para pegar a Marisa. Para a gente polarizar. O PT não quer aprovar a Marisa? Eles aprovam a Marisa, a gente cria uma lei que derruba a Marisa depois. Então a gente apresentou esse projeto. No dia 11 de dezembro, o PT firmou um acordo tal, que mudou de avenida para viaduto e aprovou o nome da Marisa na casa. Certo? No dia 12 de dezembro, esse projeto que proíbe homenagens e que impactava a Marisa
Foi aprovado aqui na casa. Aí esse foi o release que eu mandei. Vocês podem ver que ali eu dou destaque, ó. A medida também prevê a proibição no caso de pessoas que morrerem durante o andamento do processo. Só um detalhe, isso é inconstitucional, mas a gente queria polarizar o debate. A imprensa foca na polarização com o PL da Marisa. Então, por exemplo, ali na Veja São Paulo, vereadores aprovam o nome de Marisa Letícia para viaduto. Mudança depende de aprovação do prefeito, mas pode ser vetada por outro projeto. Então a gente aproveitou que a imprensa estava publicando que a Marisa ia virar nome de rua para a gente polarizar de que a gente não queria a Marisa como nome de rua. E aqui você pode até ver, tal... Aqui, autor da proposta... Aqui, ó, ex-primeira-dama... Ó, o PL também vale para réus. Aprovou um texto que proíbe pessoas com... O PL vale para réus que tenham morrido durante o processo. Aí, entrevista do vereador e tal. Ganhamos um espaço em cima do espaço que era só do PT. Ninguém polarizou, a gente aproveitou. Mas calma, aí o PT ficou super bravo, né? Falou, pô, a gente aprovou o nome da Marisa Letícia, agora o cara quer aprovar um projeto que barra a Marisa Letícia. Vamos travar a Câmara, a pauta de novo, esse projeto não vai ser votado. A gente falou assim, ó, a gente tira a parte da Marisa. Tira. A gente sabe que legalmente há uma dificuldade, a gente tira a parte da Marisa para vocês aprovarem o projeto. Mas o projeto previa a proibição para condenados em segunda instância. Não só com trânsito em julgado, que chama, mas em segunda instância. O que aconteceu nesse tempo de 2017 a março de 2019? O Lula virou condenado em segunda instância e o PT não percebeu isso. E aí, a equipe, né, eu não mudo nada, é o jurídico, eu só sugiro a comunicação da história. Mudou o projeto, tirou a parte da Marisa, vamos para o plenário, aprovou com voto contrário do PT. Depois eu vou contar até uma história de bastidor dessa aprovação. E a partir da aprovação do projeto, a gente mudou, não era mais a Marisa já não era mais assunto na imprensa. O assunto na imprensa era, como é que eu mandei isso para a imprensa? Vereadores de São Paulo barram homenagem a Lula e Maluf como nomes de rua. Mas o Lula e o Maluf nem mortos são, só pode dar nome de rua para morto. Por que você fez isso, Lucas? Porque quando a imprensa viu Lula no release ali, no título, falou, velho, barramos o Lula, então vamos lá. E ó como é que saiu na imprensa. E aí, vocês podem ver ali no BR Político do Estadão, vereadores proíbem Canudo e aprovam lei Lula, ganhou até apelido. Você quer saber se algo está fazendo sucesso, é quando ganha um apelido que você não dá, cara. Então saiu em todos os veículos possíveis. Isso, todos. Não conheço um veículo que não deu. Olha que legal, ali no G1, ó. Dando matéria, a Globo, de um pastor do PRB. Acontece. Quando é notícia, acontece. Tem jeito. Então, vamos lá. E ganhou as redes sociais. Lembra que o público do vereador é conservador, evangélico? Olha quem retuitou o projeto, Deltan Dallagnol. Na época não existia Vaza Jato. Ele é ligado às igrejas pentecostais e neopentecostais. É um ícone do judiciário dentro. Está aí, compartilhou, elogiando o projeto. E depois de sancionado, o prefeito Bruno Covas agradece o vereador. Por quê? Agora vem a história de bastidores. Por que o PT não brigou tanto para não deixar esse projeto ser aprovado? Aqui, quando tem votação de projeto de vereador, que ninguém me escute, vem uma lista. É raro ter votação de projeto de vereador. Mas quando vem uma lista do líder do governo, que vem lá do governo, falando, esse vai... Porque os vereadores indicam antes qual projeto vai votar. Aí vem uma lista para o líder do governo, que fica lá escrito assim, vai ser vetado, vai ser sancionado, vai ser vetado, vai ser sancionado. Às vezes o vereador quer aprovar um projeto que vai ser vetado simplesmente para dialogar com a base. Esse projeto constava na lista de governo como
vai ser vetado. Então o PT falou, tá bom, esse cara aprova, depois vamos vetar. Só que o tumulto foi tão grande, apareceu tanto na imprensa, bombou tão legal nas redes sociais, que o Bruno Covas não podia mais vetar. Ele não podia. O MBL, porque o Holliday ainda era coautor, aí a gente pediu a ajuda do MBL, o MBL, o Bruno não podia mais vetar. E aí ele sancionou e publicou no Instagram dele: parabéns, Rinaldi de Gílio, pela iniciativa. Até essa semana que o Bruno postou o vídeo dele no hospital e tal, era um dos posts mais curtidos do Bruno Covas, esse parabéns ao vereador. E até inspira outros parlamentares. Eu não vou conseguir falar o nome, porque eu já sou ruim no inglês. No hebraico, então, é em N. N-Ozi-Kukie. Kukie? Kuka. Certo. O dia que foi sancionado esse projeto aqui, ele apresentou um igual na Assembleia. Sabe qual é o problema dessa história toda aí? Vocês me desculpam do novo. É que quem falou para ele apresentar não teve a leitura. Se você pegar esse tweet dele, tem um monte de gente xingando. Esse projeto é para conservador, não é para liberal. Liberal não tá nem aí com o nome de rua. Liberal não quer saber não quer que o Estado perca tempo com o nome de rua. Exato, porque você é liberal, mas pro conservador é lindo. O cara proibiu o Lula de ser nome de rua. É muito importante. A pauta de valor. Eu tive um debate uma vez com o Gilmar sobre o Marco Feliciano dos dentes, né? Que ele gastou 150 mil, né, para arrumar os dentes. Aí eu falava pro Gilmar: conheça esse público conservador. Conheço não, é impossível você conhecer. Tô conhecendo. Essas pautas de dinheiro... E o vereador é um dos vereadores que mais economizou na Câmara. É um dos 10 mais econômicos. Essa pauta do dinheiro que ele economizou não tem tanto valor para o público dele quanto proibiu o nome de rua do Lula. Ontem, ele se tornou o primeiro vereador dessa legislatura e o quinto em 400 anos de Câmara a fazer uma oração em plenário. Esse vídeo está bombando nas redes dele, mas está estourando. É uma pauta conservadora, pentecostal, né? Neopentecostal. Funciona. E é natural dele. Ele não orou porque ele falou, vou estourar orando. Não, ele orou porque é o costume dele. Faz parte da natureza dele como pastor. E ele está certo. E quanto mais natural você é, desde que você não seja o presidente da República, que você age com outros interesses, melhor é a sua comunicação. Então, outra forma de usar a imprensa: segmentar e mobilizar o público. Fazer a torcida inflamar. Você pode usar para isso. Aquele projeto anterior você também faz a torcida inflamar, mas eu usei o espaço de vácuo, de posicionamento. Eu não, a equipe. Então, por exemplo, medidas polêmicas, além de chamarem a atenção da imprensa, podem servir para criar uma identificação com o público. Apesar das críticas e dos debates que elas geram, você segmenta e mobiliza o seu público se ele ficar agradado com a sua proposta. É o que eu costumo dizer: você é candidato, pré-candidato a vereador, você precisa agradar 1% da população, cara. Você não precisa agradar 100%. Se 1% te amar muito, apaixonado, e outros 99% te odiarem, perfeito. Mas você precisa apaixonar 1%. E aí, mas você precisa ser linear. Aquilo precisa... A medida polêmica precisa coincidir com você. E aí você pode usar, por exemplo, efemérides, que são as datas, né, os calendários. Vamos lá. Nas semanas anteriores e posteriores ao Dia Nacional, eu tenho certeza que esse projeto algum de vocês viu na imprensa. Que esse foi o caos na minha vida, mas eu adorei que foi essa a intenção.
Dia Nacional de Combate ao Fumo, dia 29 de agosto, a gente trabalhou a divulgação de 2 projetos na imprensa. Um era a proibição de venda de cigarros em padarias, viu? Eu sabia que o liberal ia ficar bravo. Em padarias e supermercados. E o outro era multa para quem atirasse bituca no chão. Um foi aprovado em primeira, que é o da padaria e supermercado, e o outro era só um projeto, um papel. Então, eram pautas polêmicas relacionadas à efeméride que geram interesse do jornalista. Por quê? Porque jornalista tem fetiche por proibição, por aquilo que muda a vida das pessoas muito rápido. E muda a vida muito rápido. Por exemplo, se amanhã eu falo, não vende mais cigarro em padaria e supermercado. Pô, muda a vida de gente. Olha lá. Ó. Do Fumar em Parque. Isso. Então, mas eu vou te falar um negócio. O Bruno comeu bola nessa. Porque a gente aproveitou a semana anterior para divulgar o das bitucas, até no dia, porque eu ainda falei pro vereador, vamos antecipar a divulgação do das bitucas, porque o Bruno é natural. As efemérides fazem parte de comunicação de governo. Falei, o Bruno vai fazer alguma coisa no dia 29 contra o cigarro. Então a gente tem que aproveitar antes, porque depois que o Bruno fizer, você não tem mais espaço, ele é o prefeito. Ele fez no dia 30, depois. Ele sancionou no dia 30. Se é por causa de uma questão de agenda, eu não sei, mas que ele atrasou, ele perdeu um pouco do time, perdeu. Mas vamos lá. Então, por exemplo, esses 2 projetos eles despertam o ódio dos fumantes e dos liberais que não gostam da interferência do Estado no privado. Mas dialogam bem com o público conservador do vereador. Por quê? Tem evangélico aqui? Ah, você é evangélico fumando? Ah, não, vou perguntar de novo. Temos evangélicos. De qual igreja vocês são? Batista. Batista. Para o público do vereador, o cara que é evangélico, tem aquela coisa contra o cigarro, contra a bebida, faz parte do diálogo da coisa. Então, por mais que os liberais ficassem bravos, que os fumantes ficassem bravos, o público dele gosta disso. Gosta. O cara gosta disso. Que vai tirar o cigarro das pessoas, vai tirar o fumo da mão das pessoas, vai diminuir. E aí, vamos lá. Trabalhamos a pauta aí da venda do cigarro em padaria e supermercado. Essa pauta a gente trabalhou sem medo, a gente sabia que ia apanhar. Sabia, apanhamos, mas garantimos aquele 1%. E aí eu vou mostrar para vocês a repercussão desse projeto. Projetos aprovados na Câmara de São Paulo proíbem venda de cigarro em padaria e supermercado. Outra proibição é da venda de cigarros em padarias e mercados. Basta ir em qualquer bar na nossa esquina de casa para ver que a venda de cigarros ela é liberada. Os vereadores aqui votaram ontem em primeira discussão a proibição disso, mais um projeto polêmico. Vereadores aqui de São Paulo aprovaram um projeto de lei que proíbe a venda de cigarros em padarias e supermercados. A proposta ainda vai passar por um novo debate na Câmara, previsto para outubro, para depois ir à aprovação do prefeito. A partir daí, o produto, geralmente posicionado perto do caixa, ficaria banido da prateleira. O projeto diz que o objetivo é reduzir a exposição do cigarro em ambientes mais frequentados pela família, evitando assim a influência futura na decisão de fumar. O projeto também quer deixar o cigarro longe dos jovens. Uma pesquisa do Datafolha com jovens brasileiros aponta que a maioria acha que a exposição de cigarros nestes locais influencia o começo do hábito de fumar. Para 37%, a exposição influencia muito e para 34% influencia mais ou menos as pessoas
a começarem a fumar. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de fumantes caiu no Brasil na última década, mas houve um aumento de tabagistas com idade entre 18 e 24 anos nos últimos 2 anos. A taxa de fumantes nessa idade passou de 7,4% em 2016 para 8,5% em 2018. Nós estamos com o autor do texto, o vereador Rinaldi de Gílio, do Republicanos. Surgiu essa preocupação de não gerar uma nova geração de fumantes em nosso país. Enquanto a população mundial de fumantes cai, a população entre a juventude brasileira aumenta. Então, surgiu a ideia de vetar a venda de cigarros tanto em padarias e em supermercados. Esse é o teor do nosso projeto de lei. O vereador diz que a ideia é tirar o produto da visão de jovens e crianças e não interferir no livre comércio. De jeito nenhum, porque eles vão continuar comprando, inclusive em lojas apropriadas, em tabacarias. Nós estamos falando de saúde pública. Eu não estou inibindo a venda de cigarros, eu estou querendo destinar a tabacarias, né? Nas tabacarias, as crianças elas não entram. Então, justamente aonde não tem esse contato visual. O que você acha dessa lei de proibir a venda de cigarros em padarias aqui em São Paulo? Olha, não tenho muita opinião formada, mas se é pro bem da população, acho que vale sim. O que você acha, Ludmila, de não se vender mais cigarro em padaria? Não se vender mais cigarro em padaria? Acho maravilhoso. É? Sim, porque eu tenho memória de criança indo comprar cigarro, é horrível. Então, simbolicamente, eu acho que vai funcionar, principalmente para essa juventude que hoje já não fuma como era na minha juventude. É sabido que a nível Brasil, o cigarro ele gera um custo, um prejuízo de 44 bilhões de reais. Então, nós achamos que a Câmara Municipal agiu corretamente. 44 bilhões de prejuízo. Quem tá pagando esse prejuízo no SUS somos nós, quem não fuma também, né? O César Cavalcante ele fez uma enquete nas redes sociais, acompanhou a enquete que o Bora São Paulo fez nas redes sociais a respeito desse tema polêmico. Cadê o César? Pode colocá-lo aqui, por favor, no nosso telão, para a gente já ter uma ideia do resultado. Enquanto o César se prepara, aqui o resultado do trabalho dele. Você concorda com a proibição da venda de cigarros em padarias e supermercados? A maioria concorda. E mais uma ainda sobre esse assunto, olha, do Eduardo Pila, corretíssimo parar de vender cigarro em padarias e supermercados, principalmente para desestimular os jovens a comprar. Sei que a maioria não concorda, mas que de vocês talvez não concorde, mas é uma pauta que dialoga, cara. E é isso que eu estou falando. Escolha o público de vocês, ou o público de vocês já os escolheram, e trabalhe. Depende também do discurso que você aprende. Sim. Ele não está atacando quem fuma, ele está pensando na saúde. Mas você sabe que também tem um discurso religioso. É claro que esse vídeo aí é o da rede do vereador, né? Então a gente tirou as críticas e deixou só os elogios. É a nossa narrativa ali, faz parte. Mas quem é evangélico sabe que tem uma frase que é assim: eu amo o pecador, mas odeio o pecado. Eu sou amigo do fumante, eu odeio o cigarro, sou inimigo do cigarro, mas amigo do fumante. Tem tudo uma construção, tá? Não, mas você sabe que tem que teve muita gente que fez esse comentário. Aí, obviamente, a gente usa que é crime do mesmo jeito, função da polícia militar, que é estadual, que não é municipal. Por favor, ligue para a polícia militar estadual. Sai do... Aí... Para vocês terem uma ideia do sentimento captado, a Câmara tem uma ferramenta de captação de sentimento nas redes. Eu precisava de 1% de apaixonados, tá? Das 839 menções captadas nas redes sobre o vereador, 3 dias posteriores à aprovação e divulgação desse projeto, 22% foram positivas, 16% negativas. Tá ótimo, eu precisava de 1% só.
Aí o projeto da multa da Bituca repercutiu menos, porque ele era um projeto, era um papel, que era multa de R$500 para quem jogasse bituca no chão. Mas como é que a equipe conseguiu repercussão sobre esse projeto? Bem na época estava a tal das queimadas na Amazônia. É o tal do Agenda 7, queimada na Amazônia, então vamos proibir, pauta ambiental bombando, vamos proibir de jogar bituca no chão. Já tem multa para jogar lixo, mas aqui teve um vereador que criou a multa para o xixi e a gente cria a multa para a bituca de cigarro. Dialoga com o público, encontra o Agenda 7. E aí... Também ali, como é um projeto menos polêmico, porque tem relação com jogar lixo no chão ou não, a recepção foi melhor, né? Então vocês podem ver pelo gráfico, comparado com o anterior, que o azul ali, o positivo, foi muito maior para esse projeto. Eu vou colocar só um pedacinho do vídeo, porque eu já atrasei vocês, mas também a repercussão desse projeto das bitucas, tá? Tá horrível o som. O projeto de lei do vereador Rinaldi de Gílio, do PRB, prevê multa de R$500 para quem jogar bituca de cigarro no chão. E a intenção é reduzir o descarte irregular do material que demora 10 anos para se decompor. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 14 milhões de bitucas são descartadas diariamente na capital paulista, o que seria capaz de encher um apartamento que tem 70 metros quadrados. Aqui mesmo tendo um lugar de descarte dessas bitucas, nós encontramos aqui em volta mais de 15 bitucas no chão. Que, de acordo com os bombeiros, são mais de 500 queimadas de áreas verdes, parques e praças por ano na cidade e boa parte causada pelas bitucas. Nós acreditamos que jogar no chão uma bituca de cigarro é uma questão cultural hoje na cidade de São Paulo. Que sirva como puxão de orelha para essas pessoas que têm ciência de que nada deve ser jogado fora do lixo, ainda mais uma bituca de cigarro. O senhor acredita que pegando no bolso desse fumante, possivelmente a expectativa é que ele aprenda essa lição? Sim, o projeto de lei, ele prevê uma campanha do Poder Executivo, uma campanha educativa, que tem que partir do Executivo, mas também de multar e mudar essa cultura da cidade de São Paulo. É uma cultura tão ruim. É um projeto que realmente serve aí como... Vou passar, mas é isso, para vocês entenderem que eles também puxavam muito pela queimada da Amazônia, questão ambiental e tal. Agora, existem inúmeras formas de você usar a imprensa para reforçar a sua imagem, construção narrativa, etc. Mas a última com case aqui. Segmentar, igual a gente fez no das bitucas e da proibição de venda de cigarro. Sim, tem muita gente que segmenta, mas vocês precisam aprender que nem tudo tem dono. Dá para você disputar público com uma pauta que parece que tem dono. Então, por exemplo, a imprensa tem aquelas pautas recorrentes. Os pets, os cachorros, são pautas recorrentes na imprensa, sempre tem matéria sobre cachorrinho e tal. E aí surgiu, por uma sugestão do jurídico e tal, a oportunidade de apresentar um projeto para autorizar a visita de pets a pacientes internados em hospitais. Aí o vereador, essa parte de comunicação desse projeto e tal. Falei, defesa animal, quem é o dono aqui na Câmara? O Trípoli, velho. Não tem jeito. Você não vai agradar uma Luísa Mel da sua vida. Se público tem dono, protetor animal tem dono. Na Assembleia tinha como é que era o nome do rapaz do PEN? Feliciano Filho? Feliciano Filho. Agora tem um monte. Bruno Ganem, Bruno Lima. Tem dono. Você não vai conseguir brigar com ele. O projeto é aprovado, sancionado e notícia em todos os lugares do Brasil. Aí você vai falar assim, beleza, Lucas, vocês faturaram o quê com isso? Então tá aí, foi notícia. Eu nunca recebi tanta ligação da Globo na minha vida. Saiu no Jornal Hoje, saiu no Jornal Nacional, tudo. Mas vocês faturaram o quê? Vocês dialogaram com quem nesse projeto? Já que a proteção animal tem dono.
e não é um pastor evangélico, o dono. Então vocês vão entender, se não foi com a defesa animal que tem dono, para quem a gente fez esse projeto? Qual foi o objetivo? Qual foi o público que a gente focou nessa divulgação na imprensa e nesse espaço? Você já parou para pensar quantas crianças vão dormir em um hospital hoje? Só na cidade de São Paulo são quase 6.000 crianças internadas. E hoje eu vou contar a história de duas delas, a Sofia, de 4 anos, e a Esther, de 6. As duas estão internadas em um hospital infantil de São Paulo. Essa menina linda, a Sofia, está internada há 10 dias com uma infecção. Foi muito triste para mim, né? Quando eu cheguei aqui na situação que ela se encontrava, assim eu fiquei meio sem chão, né? Foi muito difícil. Já essa princesa, a Esther, está há 6 meses no hospital por conta de obstrução. No início foi muito ruim. Ela começa a sentir sabor de comida, hoje eu não posso comer praticamente nada. A Esther é de Espinosa, no norte de Minas Gerais, e a mãe reveza com o pai no hospital. Ela ficou doente assim que o seu irmãozinho nasceu, o que fez sua mãe deixar o recém-nascido para cuidar da saúde dela. Eu tinha ganhado meu filho, aí meu marido trouxe ela no dezembro. Muito ruim porque assim, eu não pude ficar com ela os primeiros dias, com meu marido. Aí eu tive que desmamar, depois eu vim e a minha filha. Criança em hospital não é fácil. Seu filho correndo e brincando é, ou pelo menos deveria ser, o sonho de todo pai e toda mãe. Mas essa semana, tanto a Esther quanto a Sofia tiveram um dia diferente. Elas receberam a visita do Mickey, da Luna e da Frida, voluntários da ONG Patas Terapeutas, que faz um lindo trabalho visitando pessoas internadas em hospitais. Essa ação ganhou um reforço em 2018, quando um projeto de minha autoria virou lei. E São Paulo se tornou uma das primeiras cidades do Brasil a autorizar a visita dos pets a seus tutores internados nos hospitais. Claro que com a autorização médica e com cuidados de higiene. E com isso, pessoas como a Sofia, que está morrendo de saudades da sua bacia pipoca, pode receber a visita de seu amigo de 4 patas. Falei assim, você ama o papai, você irmão que está em casa? Amo o papai, amo meu irmão e amo a pipoca também. Eu vi ali encantado com os cachorros passando a mão brincando. Dá para matar um pouco de saudade, sim. E é comprovado cientificamente que esse contato com os animais causa a melhora da saúde dos pacientes. E a gente faz esse resgate mesmo, dessa afetividade toda que ela sente de pipoca, ela está transportando esses cachorros. Isso está amenizando toda a dor. E quem sabe até vai melhorar a ponto dela sair logo do hospital, porque é isso que é importante. Uma criança em um hospital doente não é fácil, mas saber que um projeto meu, que virou lei, pode mudar a vida de tantas pessoas é um grande orgulho e me motiva ainda mais a ser um vereador ainda mais atuante, porque essa é a função da política, fazer o bem para mudar a vida das pessoas. Então vocês entenderam, né, que não é o protetor animal, não é o animal... Oi. Fica à vontade. Esse material, esse vídeo, ele foi feito para a rede, mas para divulgar o sucesso que foi a aprovação desse projeto, certo? Ou ele foi lançado para que houvesse a discussão? Não. Então, a minha pergunta é, esse material sendo feito, me parece aí que era feito após aprovação, certo? Então, para divulgar, para dizer quem é o pai da criança e tal, tudo bem. Não, o pai da criança, a gente ganhou aqui. Mas então, a pergunta é,
Vocês têm o hábito de entrar com um material parecido quando protocolam esse projeto para já criar esse debate e facilitar a aprovação? Sim, também. Depende muito do projeto. Por exemplo, se é um negócio bombástico, tá rolando, igual, por exemplo, o Bitucas foi quando a gente protocolou. Tava pegando fogo na Amazônia, as girafas saindo correndo e tal. Aí a gente falou, pô, tem que mostrar que tá pegando fogo e que as bitucas causam. Então a gente, na hora depois do protocolo, fez um vídeo mostrando, já divulgou para a imprensa e tal. Tem outro projeto, por exemplo, que é a obrigação de ter sessão adaptada para autista, porque não sei se vocês sabem, o cinema muito escuro, o som muito alto prejudica os autistas. O vereador trabalha muito a pauta de autistas. A gente fez um material de um evento que teve no Cine Belas Artes, uma sessão adaptada para autistas promovidas pelo vereador, mas a gente ainda não chegou a jogar na imprensa. Ainda não é o momento, não é um projeto que está quente, não está no hard news da imprensa, não está no foco da imprensa. E aí, às vezes, você joga agora, você queima, né, o projeto. Sim, que tem o Dia do Orgulho Autista também, tem tudo isso. Então, para a rede social, a gente faz material. Para a imprensa, só na hora certa. Não queimar cartucho à toa. Mas, assim, o pai da criança ficamos sabendo aqui. Mas o que a gente usa no pós, no durante, nas redes do vereador, é voltado para o pai, para a criança, para o filho do idoso doente. Não é para o cara que gosta do cachorro. O cara que gosta do cachorro vai votar no Trípoli. Agora, o cara que tem a mãe internada, que só tem o gatinho, 90 anos, a mãe está internada no hospital, ela só tem o gatinho que faz companhia para ela, é para o filho dela, para ela, e etc. Aí, vamos lá. Não, a filmagem, a gravação era o menino que estava aqui, o estagiário, né? A edição e tal. Às vezes eu que penso, mas geralmente eu que penso, mas eu gosto que ele tenha a liberdade de também fazer e tal. Obrigado, fico feliz. Morrendo, né? Mas é do duplo sentido. Ficou. Você tem razão. Eu vi você dando risada, eu falei, ele tem razão. Tem razão. Vale a pena trabalhar a imprensa? Tentar cavar espaço positivo na imprensa? Vale. A gente já conseguiu, nesses 2 anos e pouco de mandato, 374 espaços na grande imprensa. 90% notícias positivas ou neutras, porque assim, nem tudo dá para ser positivo. Às vezes o neutro na imprensa é super positivo. Todos os espaços gratuitos. Eu não paguei um centavo para a Globo, para a Band, para o SBT, para a Record, até porque o vereador não tem dinheiro para pagar o quanto uma Globo, uma Record cobra. 30 segundos de jornal no intervalo do Jornal Nacional, R$900 mil. Exposição estimada, 7 milhões. O vereador, se fosse pagar por isso, teria gastado 7 milhões. Em exposição. Então vale a pena. Não tenho mandato. Como é que eu tenho espaço na imprensa? Vocês conhecem esses 2 caras aí? Sabe? Guilherme Boulos e Scaf. Eles apareceram na imprensa e nunca tiveram mandato. Apareceram na imprensa antes mesmo de serem candidatos. Por quê? Porque por determinações de lei, porque rádio e TV são concessões públicas e tal, como o Bolsonaro gosta de lembrar a gente todo dia, eles tentam evitar a promoção pessoal de políticos. Então quem tem mandato daqui para frente, para aparecer eles já fazem um problema para aparecer político com mandato em TV e rádio.
Daqui para frente é impossível. Tudo eles vão falar, não, mas a gente não vai colocar o vereador, vai colocar um especialista para não dar problema, né? Porque é concessão, né? Rádio, televisão, tal, não sei o quê. Com presidente de ONG, associações, movimentos e entidades, não tem problema. Nenhum. Não é promoção pessoal, propaganda antecipada, nada. Então, se você ainda não é presidente de associação, ONG, movimento, entidade de classe, tem um trabalho social, articule para ter. Crie um movimento. Forme um movimento. Oi? Sim, sim. Crie um movimento. Faça. Por exemplo, aquela moça ali, ó, sabe quem que é ela? Greta Thunberg. Ela era uma estudante sueca que fez uma greve de estudantes. Ela criou um movimento, ou criaram por ela, é o que eu estou dizendo ali. Greta Thunberg utilizou a pauta ambiental, ou a pauta ambiental se utilizou dela. Não é problema meu definir isso, mas ela criou um movimento, ou tem um movimento, que ganhou os jornais do mundo inteiro. Ela articulou politicamente, fez estudantes pararem de ir às aulas por causa do ambiente, foi parar na ONU, foi parar na imprensa. Então, use ações de impacto relacionadas à agenda da imprensa. Por exemplo, tem uma moça de movimento de moradia que a gente atende aí. Ela falou, vão tirar não sei quantas pessoas, um bairro ali na Zona Norte. Pô, chato, tal, não sei o quê. A gente queria que a imprensa desse atenção. Eu falei, para a Marginal 6 horas da tarde. Ela falou, mas a gente não é de fazer isso. Eu falei assim, então você não vai aparecer na imprensa. Tem problema, gente. Articula um movimento, faz uma ação de impacto, uma notícia. A imprensa vai publicar e você pode ser o porta-voz dessa notícia. O porta-voz desse movimento. Vamos, por exemplo, aqui, ó, esse rapaz aqui, o vietnamita. Quem era esse rapaz? Kim Kataguiri, ou Kataguri. Ele é deputado federal. Ele, junto com outros colegas, criou um movimento. Esse movimento fez ações de impacto. E aí, quem é de esquerda vai falar, foi financiado e tal. Vamos por dentro da coisa. Ele pegou e fez um movimento, criou ação de impacto, parou a Avenida Paulista, fez grande manifestação, articulou, foi até Brasília levar o pedido de impeachment, saiu na imprensa, várias, virou até colunista da Folha, lançou livro. É assim que funciona. A gente pode ver ali. Tem alguém do PSOL? Não? Então, hoje é uma das deputadas com maior engajamento nas redes sociais, a Sâmia Bonfim. Quem não conhece, quem conheceu ela de agora, ela era vereadora aqui, foi eleita com 12 mil votos na Bacia das Almas. Das Almas, a vereadora menos votada que foi eleita aqui. Só que antes dela ser vereadora e antes mesmo dela em 2018 ter 250 mil votos, de 12 mil para 250 mil votos, ela já aparecia na imprensa. Por quê? Porque ela era líder feminista. Inclusive aparecia na imprensa arrumando briga com o Alexandre Frota, que também foi eleito com um movimento. Então, vocês sacaram como é que funciona? No final eu vou falar mais sobre isso. Futuro da profissão, profissão do futuro. Para quem é jornalista aí. Seguinte, se você acredita que é só rede social daqui para frente, que você não deve trabalhar em imprensa, não deve articular politicamente, não deve fazer marketing de conteúdo, inbound marketing, tudo. Você acha que é só postar no Facebook, patrocinar no Facebook, postar no Instagram, patrocinar no Instagram? Burrice. O que acontece? Fim do alcance orgânico. Não existe mais alcance orgânico.
Não existe. Ah, mas eu consigo, você é um milagre da natureza. Consegue? Não, não. Ah, tá. Não, tem segmentos que conseguem. Por exemplo, eu acredito, se o pessoal do telhado ali falar para mim que tem alcance orgânico, eu acredito. Sim. Sim. Exato. Exatamente. Então, é o fim do alcance. Oi? Sim. Não, então, aí chega a outra parte. Depois do fim do alcance orgânico, o que acontece? Todo mundo quer investir em anúncio nas redes sociais. O que acontece quando você tem muita procura e pouca oferta de espaço? Meu liberal, o que acontece? O valor sobe. Há um encarecimento, e meu amigo trabalha no marketing digital, do valor de anúncio nas redes sociais. Quem anunciava há 5, 4 anos atrás sabe o quanto está custando hoje e o quanto custava antes. O espaço é menor, custa mais caro. Então, mais do que você criar sua própria página na internet, seu próprio canal, seu próprio conteúdo e você patrocinar esse conteúdo para atingir o seu público, é você cavar espaço nos canais dos outros. E lá no canto tá quem? O Rafinha Bastos entrevistando a Joyce Hasselman, o Major Olímpio, o Haddad, o Amoedo, o Fernando Holliday. O futuro da profissão é cavar espaços nos canais dos outros. Isso. É você caçar espaço nos canais dos outros. Podcasts, canais de vídeo, páginas de notícias. E aí, tem gente que chega aqui e fala assim: é mais publicidade e menos jornalismo. Muita calma nessa hora, com todo respeito ao meu amigo Carlos, publicitário. Na comunicação moderna não existe um mais do que o outro. A comunicação do presente e do futuro trabalha de forma integrada. Se fosse assim para eu tirar sarro dos meus amigos publicitários, eu faria o seguinte, porque assim, jornalista aqui só veio eu e a Ingrid, né? O resto era todo mundo da publicidade e tal. Se eu fosse perguntar para eles, eu falaria o seguinte: existem mais redatores publicitários formados em jornalismo ou mais publicitários que trabalham como assessor de imprensa? Mas muito mais jornalistas que trabalham como redatores publicitários. Mas isso é só de brincadeira, tá? Todos são importantes. É porque tem gente que chega e fala: é mais publicidade do que jornalismo. E aí, comunicação nada mais é que contar boas histórias, que chamem a atenção e gerem interesse. Esse é o significado do que é jornalismo. Então, o seguinte: se a comunicação do futuro é cavar espaços nos canais dos outros, vender a pauta para o Rafinha Bastos, vender a pauta para o canal do José Trajano, para quem é de esquerda, tal, e etc., é o papel essencial do assessor de imprensa, igual aquele meu amigo que vende pauta, tornar o cliente dele interessante para o Rafinha Bastos. De graça, sem pagar, porque senão sai muito caro. Muito caro. Então, vamos lá. Agora eu vou deixar uma dica aqui. Não adianta saber sem mostrar que sabe. Então essa dica fica para o meu amigo Gilmar. Minha excelentíssima esposa, por exemplo, ela é uma das maiores especialistas em acessibilidade digital da cidade de São Paulo. E eu falo para ela todo dia, já falei isso para o Gilmar, para o Luciano Amarante, um dos repórteres fotográficos mais conhecidos, já trabalhou na Folha, já publicou no Estadão. Deixa essa dica para os três e para o meu amigo Carlos. Na era de hoje, não adianta só você saber. Você tem que mostrar que sabe. Então, essa não é uma dica para... Pode servir para políticos também, para pré-candidatos, mas é uma dica para profissionais.
Jornalista não tem costume de criar autoridade, de querer aparecer, porque a notícia é mais importante que o jornalista. Então, os assessores de imprensa não constroem autoridade. Mas, em outras áreas, tem profissionais que constroem autoridade. E aí eu vou mostrar para vocês. Esses dois aqui, com certeza, você conhece. Quem não conhece? Não conhece? Esse aqui é o Rodrigo Gadelha, que veio dar palestra para a gente. Esse aqui é o Marcelo Vitorino, que vai dar a palestra para vocês. O Gadelha trabalhou internacionalmente, em campanhas internacionais. Vitorino fez a campanha digital do Crivella, a campanha digital do Alckmin. Daqui, 90% das pessoas que trabalham com marketing político conhecem esses dois profissionais. Agora eu pergunto, alguém quer me arriscar quem são os três? Tem que acertar os três. Vale até você, Gilmar, nessa. Tem que acertar os três. Então vamos lá. Esse cara aqui fez a campanha, não foi o Carluxo, tá? Campanha de marketing digital do Jair Bolsonaro. Esse cara aqui fez o PT com o poste do Haddad ir para o segundo turno das eleições mais difíceis da história do PT. Esse cara aqui, esse terceiro, ele elegeu o Romeu Zema em Minas Gerais, Leandro Groppo. Ou ajudou a eleger. Ele que pensou no turning, vamos apoiar o Bolsonaro. Ninguém sabe quem essas pessoas são. Então, por isso, se você é profissional de comunicação, e aí eu pergunto, né, quem é o melhor assessor de imprensa política do Brasil? Então, se você é profissional de comunicação, tem conhecimento de algo, ou se você é político ou de qualquer assunto, domina, meu amigo oceanógrafo, domina qualquer assunto, produza autoridade para você, faça conteúdo sobre aquilo que você entende, aquilo que você fala, aquilo que você conhece. As pessoas perguntam, por que o Lucas está dando palestra aqui? Talvez tenha gente no jornalismo mais experiente que eu aqui, que tenha trabalhado em mais lugares, que estude mais do que eu. Eu estou aqui porque eu construí a autoridade, porque eu deixei de só trabalhar e prestar serviço para dedicar meus finais de semana a fazer um canal com vídeos, mostrar o meu conhecimento. Então, uma dica. Você, profissional de comunicação, construa a sua autoridade. Você, profissional de qualquer área. Você, candidato. O primeiro passo é esse, é você mostrar para as pessoas que você sabe, que você tem domínio, que você conhece sobre um assunto. Não adianta saber se você não mostra que sabe. Mostre que você sabe. É tão importante quanto saber. Fim. E agora? Todo mundo sabe como é que funciona a imprensa, que vai aparecer na imprensa, já aprenderam com outras pessoas como é que faz marketing digital. Vocês vão ganhar a eleição se fizer tudo que aprenderem nessa palestra aqui e nas outras todas? Não, porque comunicação é só comunicação. Ocupar espaços e construir audiência não significa votos e eleitores. Comunicação é comunicação. Então, se você se comunica bem, talvez você tenha mais popularidade. Se uma comunicação bem feita, bem planejada, você vai ter uma boa imagem, reputação, vai criar identidade, etc. Mas voto é outra coisa. Antes do marketing político, e se te venderam isso de outro jeito, estão te enganando, vem a política. Se você não fizer política, não adianta fazer marketing político. Eu falo todo dia no gabinete, a comunicação do gabinete tá numa crescente. Aí os caras falam assim, poxa, agora a gente está bem, né? Falei, não, agora falta fazer política, vai fazer política. Esquece a comunicação.
Então, vá fazer política. Quer ser candidato, postulante, articule um movimento, reúna pessoas, construa trabalho e depois ou durante isso faça comunicação. Mas o decisivo para você ganhar a eleição está na política e não no marketing político. É isso. Tá aqui minhas redes sociais. Quem quiser, na própria área aí que eu deixei onde baixa a palestra, vocês podem se inscrever na minha lista de transmissão. Mando conteúdos semanais sobre marketing político, vídeos, artigos, tudo de graça na faixa para vocês. Pode me mandar uma mensagem, fiquem à vontade. Eu costumo brincar, né, que eu faço micro consultorias gratuitas, porque eu nunca recebi tanto conteúdo de político na minha vida. O cara me manda assim: Lucas, coloquei isso no Facebook, o que você acha? Eu respondo: isso sou eu mesmo, tá? É isso. Obrigado, gente. Que horas são? Tem horas aí? Perguntas? Não? 4:06, desculpa, gente. Pode me mandar a pergunta no WhatsApp. Eu queria só tirar uma foto com todo mundo aqui, pode ser? Fechado? E quem não pegou o meu cartão, eu vou deixar ali no cantinho da mesa. Pode pegar, tá? Quem tá na parte de trás pode ficar mais alto, fica até melhor. Só vem assim, mais pra frente. Por favor.